E aí, tudo bom? Prazer falar contigo. Sou o Saulo Veríssimo. Vou te contar aqui 3 motivos que me fizeram, entre aspas, abandonar o coaching. Na verdade, essa é uma das perguntas que mais me fizeram nos últimos 1 ano e meio para cá. Saulo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu nunca respondi aqui tão claramente como eu vou te responder agora. Foram 3 motivos, tá? Primeiro motivo foi o próprio mercado. Como coaching, e a metodologia, inclusive, eu ainda uso coaching no meu dia a dia, uso coaching nas minhas consultorias, eu uso coaching, inclusive, no meu planejamento pessoal. De longe, coaching é, mundialmente falando, a metodologia para alcance de resultado que eu conheço mais eficiente que já se inventou. Tá? Pela praticidade, pela simplicidade, pelo poder que há em se montar uma meta específica, em criar um plano de ação e em gerar perguntas de reflexão e de tomada de decisão, tá? Mas o que muita gente não sabe é que o coaching, na verdade, ele é uma teia muito bem elaborada, muito bem feita, por Timothy Gallwey, inclusive, para que as pessoas possam alcançar resultados positivos e também treinar padrões de comportamento. Tá? O próprio behaviorismo ou psicologia comportamental e tal, e outras linhas teóricas trabalhavam esse modelo, mas aí foi sendo juntado um quebra-cabeça, e hoje eu diria que no Brasil, no máximo 10% dos profissionais de coaching, isso incluindo os institutos de coaching, entregam coaching de raiz. A grande maioria entrega, na verdade, muito mais outras coisas misturadas e muito mais autoajuda, depoimentos, achismos, empirismo, enfim, e até em alguns casos, marketing e não efetivamente a metodologia. O primeiro motivo foi o mercado. Então o mercado começou a mudar, a gente começou a perceber que por não existirem muitas barreiras de entrada e pela popularização do coaching, os profissionais que saíram entusiasmados da formação, e olha que só eram 5% dos profissionais que se formavam que saíam querendo realmente atuar. Se você me conhece há um tempo, você sabe que eu formei quase 1.000 profissionais de coaching em 3 anos. E meu instituto, inclusive, se chamava Instituto Veríssimo de Coaching. Foi lançado para formar coaches. E eu fui pioneiro no Nordeste, né, com pós-graduação em gestão de pessoas com formação em coaching dentro. Antes de eu lançar, só existia no Brasil, a nível sudeste, o Instituto Brasileiro de Coaching. Ele fazia a mesma coisa. Ele dava formação em gestão de pessoas, a pós-graduação, e dentro ele colocava algumas formações em coaching. Então, desde o início, eu entendi que eu poderia me diferenciar entregando algo um pouco mais acadêmico associado à metodologia. Mas foram inúmeras turmas de formação, se não me engano, foram 21 turmas de formação em coaching, fora palestras e etc, etc. Porém, o mercado de coaching como um todo começou a ficar extremamente prostituído, principalmente por profissionais que não queriam ter o cuidado de se especializar, de buscar bagagem e tal, mas pior ainda, profissionais que estavam se posicionando em áreas que não eram da expertise deles. Eles começaram a invadir outras áreas de trabalho, como principalmente a psicologia. E aí, enquanto eu aplicava e fazia formações em coaching, eu estava me especializando em psicanálise, em programação neurolinguística, em neurociências, em hipnose clínica. Então, eu fui entendendo o segundo fator que me fez decidir abandonar o mercado de coaching. Volto a dizer, eu uso coaching no meu dia a dia e nas minhas formações. O segundo motivo está bem refletido na pesquisa, na enquete que eu fiz no meu perfil do Instagram. Eu perguntei às pessoas: você contrataria um nutricionista gordo ou um ex-obeso que virou coach? E 81% das pessoas respondeu o ex-obeso. Por quê? Porque nós viemos de uma formação, de uma construção, aonde a ideia do faça o que eu digo para faça o que eu faço é muito forte. Nós estamos hoje vivendo uma era onde o marketing digital e a construção das personas de marketing é tão forte que o cliente ele espera que aquele profissional que ele vê que tem resultados, ensine ele de forma mais rápida, mais fácil, independente se ele tem fundamentação teórica, se ele tem técnica, se ele realmente tem condições, inclusive se ele tem titulação para fazer isso. Aqui no Brasil existe uma legislação do Ministério do Trabalho que olha para as ocupações, para as profissões, e uma profissão não pode entrar na do outro. Então, por exemplo, um ex-obeso não pode prescrever uma dieta.
não pode prescrever um shake, um chá. Não é porque funcionou com ele que vai efetivamente funcionar com você, mas o mercado ainda compra muito a ideia do testemunho. Ó, eu consegui, se eu conseguir, você consegue. Por quê? Porque para o cliente, aquilo ali está próximo da realidade dele. Para o cliente vai ser mais rápido, para o cliente vai ser mais prático, e para o cliente isso gera mais credibilidade. Eu estou dizendo com isso, por exemplo, que muitas pessoas adoeceram a nível emocional por, ao invés de procurarem um psicólogo, um psicanalista ou um especialista em comportamento humano, procuraram o coach para tratar questões das suas emoções, questões da sua infância. Cara, eu fico puto quando eu vejo coach abrindo a boca para falar de infância, de memória de infância. Não é papel do coach, se ele não tiver outras habilitações, mexer nisso. Principalmente sabendo que o nosso cliente, ele é leigo, ele é inocente, ele compra aquilo que ele olha e ele acredita que está funcionando. Então eu conheço inúmeras pessoas que adoeceram, tiveram problemas emocionais, problemas de saúde, inúmeras pessoas com problemas de saúde. Por quê? Coach de emagrecimento. E a pessoa não tem nenhum tipo de habilitação técnica, por exemplo, para montar uma dieta, não tem habilitação técnica para montar um plano de treino e simplesmente quer colocar no outro aquilo que funcionou para ele. E nem sempre é assim. Eu, particularmente, prefiro contratar o nutricionista gordo, porque ele tem habilitação técnica, porém, eu sei que você, de certa forma, tem razão em não querer contratá-lo. Por acreditar que ele precisa fazer com ele para te assessorar. Mas isso não é verdade. Por exemplo, você pode ir a um cardiologista fumante e ele tratar do seu coração, mas ele escolher não tratar do dele. E nada justifica você abrir a boca para dizer assim, mas se ele não cuida dele, então como é que eu vou cuidar de mim? É uma decisão sua. Mas eu entendo você. Eu entendo que você compra a autoridade que aquela pessoa constrói quando ela chega numa rede social e diz assim, olha, eu perdi 20 quilos. Eu sei que você compra a autoridade de uma blogueirinha, coach blogueirinha, que parece estar muito bem resolvida, que na verdade por trás está lascada emocionalmente, mas ela constrói uma imagem tão bem feita que você, na sua inocência, no seu desejo real de mudar, de se transformar, de melhorar de vida, você até tem uma certa restrição em procurar um profissional de psicologia, um profissional de psicanálise, por exemplo, até de psiquiatria, e você prefere seguir aquela pessoa que vai estar te vendendo curso, vai estar te segurando ali. Eu sei que você conhece coaches famosíssimos que dizem que os alunos ficaram curados de depressão, por exemplo. Eu sei que você vai dizer para mim, não, mas eu assisti uma palestra e curei de depressão e tal. Não foi. Ou você aprendeu a empilhar, ou você, de forma empírica, foi tratando os sintomas. Mas causa e efeito dessa depressão você só vai tratar com um profissional ou de psicologia, ou de psiquiatria, ou de psicanálise. Se for, inclusive, patológica, tem que ter psiquiatra no meio da história, por exemplo. Então, o que eu entendo? Qual foi o terceiro motivo que me fez sair do mercado de coaching? Foi entender que o meu cliente ele merecia e merece o melhor de mim e o melhor dos meus alunos. O meu cliente merece o melhor de mim e dos meus alunos. Então, ficou muito pouco, ficou muito pequeno permanecer coach, permanecer formador de coach. Ficou muito pouco, muito pequeno ser master coach, quando eu poderia ser um formador de especialistas em comportamento. Quando eu poderia pegar tudo que eu estava estudando e não mais entregar pérolas aos porcos. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas elas ainda vão olhar para as pérolas que um profissional, né, eu sou profissional de psicanálise, por exemplo. Eu fiz especialização em psicanálise e cumpri a tríade da psicanálise para poder eu atender com clínica, por exemplo. Hoje, se eu quiser me posicionar como psicanalista clínico, eu estou totalmente habilitado para isso. E diga-se que no Brasil é gordo. E não é nem porque ele escolheu, ele tem distúrbios hormonais que fazem com que ele não consiga perder peso. Mas isso não quer dizer que ele não seja um dos melhores profissionais de marketing digital para personal trainer que o mercado já viu. Ah, Saulo, mas não seria muito mais coerente entregando conteúdo no mercado? Seria muito menos. E eu continuo aqui e os sérios continuam aí, fazendo o trabalho deles. Então, depois que eu passei por hipnose clínica, eu fui para programação neurolinguística. Então, a programação neurolinguística estuda a mente, sim, as configurações mentais, como é que funciona e tal, mas não vai ser uma certificação de um final de semana que vai te habilitar. Eu fiz inúmeras formações, inclusive programação neurolinguística.
para poder eu ter, né, a segurança, a confiança e mais ainda, eu ter respaldo jurídico legal para poder formar profissionais de comportamento humano. Então, a minha base vem da psicanálise, a minha base vem da psicologia sistêmica, a minha base vem da psicologia organizacional, que foram áreas que eu estudei, da neurociência, tá? E eu estou dizendo isso não é para você, então quer dizer que é só... Não, tem outros profissionais maravilhosos que têm conhecimento. Isso tudo que eu estou falando aqui é simplesmente para você acordar, para você entender que você merece o melhor. E nem sempre o melhor é mais caro do que você imagina, e nem sempre o coleguinha que conseguiu um resultado para ele, que está cheio de boa vontade às vezes, ele tem condições de te ajudar. Talvez ele te atrapalhe mais do que ajude. Então, se você ver esse vídeo até o final, eu quero te convidar para acompanhar a série de vídeos Códigos da Mente, né, que já está no ar aqui no meu canal do YouTube. Então, você vai se inscrever, você vai ativar notificações para você acompanhar essa série. E se você assistiu até aqui, eu quero te convidar para visitar o site institutoveríssimo.com.br e lá no link especialização e conhecer o programa de especialização em comportamento humano, um programa de formação de especialistas em comportamento humano com certificação autorizada pelo MEC, ou seja, no formato pós-graduação, certificado de titulação reconhecido pelo mercado, onde você vai se diferenciar e você vai estudar várias áreas, várias abordagens do comportamento humano e, além disso, você vai ter 30 dias de acompanhamento comigo para você aplicar tudo o que você aprendeu dentro desse programa de formação na sua carreira, para você se diferenciar como profissional, para você evoluir como pessoa, melhorar sua performance e ter resultados diferenciados. Esse programa é 100% online e ele é totalmente gravado, mas o período de acompanhamento profissional, ele é comigo, individual e ao vivo. Tá? Então, forte abraço, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E eu te peço só uma coisa, compartilha com mais pessoas, tá bom?